Capítulo 28. De cobrador de impostos a apóstolo. Na Palestina, oficiais romanos eram detestados. O fato de um poder estrangeiro cobrar impostos causava contínua irritação, pois era uma lembrança aos judeus de que haviam perdido sua independência. E os que cobravam esses impostos, conhecidos como publicanos, não eram apenas instrumentos da opressão romana. Eles costumavam extorquir em benefício próprio, acumulando riquezas à custa do povo. Um judeu que aceitava esse cargo era desprezado e qualificado como escória da sociedade. Levi Mateus, a quem Jesus chamaria para seu serviço, era exatamente uma dessas pessoas, um cobrador de impostos. Mateus tinha ouvido os ensinamentos do Salvador, e quando o Espírito Santo revelou seu estado pecaminoso, ele desejou buscar ajuda em Cristo. Sabendo como os rabinos se mantinham à distância da maioria das pessoas, achou que esse grande mestre sequer o notaria. Um dia, sentado em seu posto de cobrança, Mateus viu Jesus se aproximando. Ao ouvi-lo dizer, "Siga-me", ele ficou atônito. Mateus levantou-se e o seguiu. Ele não hesitou, não questionou, não pensou que estaria trocando um lucrativo negócio por pobreza e dificuldades. Para ele, era suficiente estar com Jesus, ouvir suas palavras e unir-se a ele em seu trabalho. Foi igual à ocasião em que Jesus chamou Pedro e seus companheiros para segui-lo. Eles imediatamente largaram seus barcos e redes. Alguns tinham pessoas queridas que dependiam do seu apoio, mas, ao receberem o convite do Salvador, não perguntaram: "De que vou viver e como vou sustentar minha família?" Mais tarde, ao Jesus lhe perguntar: "Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa?" Eles puderam responder: "Nada." Lucas, capítulo 22, verso 35. Mateus em sua riqueza e André e Pedro em sua pobreza passaram pelo mesmo teste. No momento de sucesso, quando as redes estavam cheias de peixe e os impulsos da vida anterior estavam mais fortes, Jesus ali na praia pediu aos discípulos que deixassem tudo pelo Evangelho. Todos são provados dessa maneira para ver o que é mais forte: o desejo de ter prosperidade temporária ou de ter a companhia de Cristo. Ninguém pode ser bem-sucedido do serviço de Deus a menos que se dediquem a esse trabalho de todo o coração. Ninguém com apego às coisas passadas pode ser discípulo de Cristo, e muito menos seu colaborador. Quando homens e mulheres encontrarem alegria na salvação que Jesus proveu, a vida deles refletirá o sacrifício próprio da vida de Cristo. Por onde ele conduzir, eles o acompanharão. O chamado de Mateus deixou muitas pessoas zangadas. O fato de Cristo ter escolhido um cobrador de impostos para ser um dos seus companheiros mais chegado foi uma ofensa contra os costumes religiosos, sociais e nacionais. Apelando para o preconceito, os fariseus esperavam que o sentimento popular se voltasse contra Jesus. Mas a escolha de Jesus causou grande interesse entre os publicanos. Alegre por seu novo discipulado, Mateus deu uma festa em sua casa e convidou seus parentes, amigos e ex-sócios. Não somente cobradores de impostos receberam o convite, mas muitos outros que eram evitados por seus vizinhos mais escrupulosos. Diferenças externas não significam nada. A festa foi oferecida em honra a Jesus, e ele não hesitou em aceitá-la. Sabia muito bem que isso seria uma ofensa para os fariseus e seus seguidores. Também sabia que o povo questionaria o que ele estava fazendo. Contudo, nenhuma preocupação política podia influenciar suas ações. Jesus se sentou como convidado de honra à mesa dos publicanos.
Com sua simpatia e amabilidade social, demonstrou reconhecer a dignidade humana. Como resultado, as pessoas tinham o desejo de ser merecedoras de sua confiança. Sua presença despertou novos impulsos, abrindo a possibilidade de uma vida nova para aqueles excluídos da sociedade. Muitas pessoas foram impressionadas, mas só depois da ascensão do Salvador, e que o reconheceriam. Quando 3.000 foram convertidos em um só dia, muitos desses conversos tinham ouvido sobre a verdade pela primeira vez à mesa dos cobradores de impostos. Para o próprio Mateus, o exemplo de Jesus na festa foi uma lição duradoura. Seguindo os passos do seu mestre, o desprezado publicano se tornou um dos mais dedicados evangelistas. Tentativa de alienar os discípulos. Os rabinos aproveitaram a oportunidade para acusar Jesus, mas preferiram agir por meio dos discípulos. Esperavam aliená-los do mestre, despertando seus preconceitos. Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Eles perguntaram. Jesus não esperou que os discípulos respondessem. Ele mesmo replicou: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mateus capítulo 9, verso 12. Os fariseus afirmavam ser espiritualmente completos e por isso não precisavam de médico. Consideravam os cobradores de impostos e gentios como pessoas perecendo de doenças da alma. E não era esse o trabalho dele, como médico, ir até aquelas pessoas que precisavam de sua ajuda? Jesus disse para os rabinos: Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Eles diziam que expunham a palavra de Deus, mas ignoravam completamente o espírito dela. Os fariseus tiveram que se calar por algum tempo, mas estavam apenas mais determinados em suas hostilidades. Em seguida, eles tentaram colocar os discípulos de João Batista contra o Salvador. Esses fariseus haviam comentado com desdém os hábitos simples e roupas rústicas de João Batista e declararam que ele era um fanático. Também tentaram colocar o povo contra ele. O Espírito de Deus tinha atuado no coração desomadores, convencendo-os do pecado. Mesmo assim, eles declararam que João estava possuído pelo diabo. Ao Jesus se misturar com o povo, comendo e bebendo em suas mesas, eles o acusaram de ser glutão e bêbado. Não levaram em consideração que Jesus estava comendo com pecadores a fim de levar luz do céu para os que estavam nas trevas. Tampouco levaram em consideração em cada palavra pronunciada pelo Divino Mestre era uma semente viva que germinaria e daria fruto para a glória de Deus. Estavam decididos a não aceitar a luz e, embora se opusessem à missão do Batista, estavam dispostos a cultivar amizade com seus discípulos, esperando obter a cooperação deles contra Jesus. Eles afirmaram que Jesus estava deixando de lado as antigas tradições e contrastaram a austera piedade do Batista com a maneira com que Jesus se banqueteava com publicanos e pecadores. Nesse tempo, os discípulos de João estavam muito tristes. Com o seu amado mestre na prisão, eles passavam os dias em lamentações. E Jesus não estava fazendo nenhum esforço para livrar João, parecendo até desacreditar seus ensinamentos. Se João for enviado por Deus, por que Jesus e seus discípulos seguiam uma conduta tão diferente? Os discípulos de João achavam que poderia haver algum fundamento para as acusações dos fariseus. Eles observavam muitas das regras estabelecidas pelos rabinos. Os judeus praticavam o jejum como uma ação em que havia mérito. O mais rígido deles chegava a jejuar 2 dias por semana. Os fariseus e os discípulos de João
estavam jejuando quando estes foram a Jesus com a pergunta: por que nós e os fariseus jejuamos mais e os teus discípulos não? Jesus respondeu de maneira carinhosa. Não tentou corrigir o falso conceito deles sobre o jejum. Quis somente que entendessem corretamente a sua missão. O próprio João Batista tinha dito: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria, que agora se completa. João, capítulo 3, verso 29. Os discípulos de João não podiam ter esquecido essas palavras do seu mestre. Seguindo com a mesma ilustração, Jesus disse: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Lucas capítulo 5, verso 34. O príncipe do céu estava entre o seu povo. O maior dom de Deus havia sido dado ao mundo, alegria para os pobres, pois ele viera fazer deles herdeiros do seu reino. Alegria para os ricos, pois ele os ensinaria a obter riquezas eternas. Alegria para os ignorantes, pois eles os tornariam sábios para a salvação. Alegria para os instruídos, pois ele abriria mistérios mais profundos do que jamais compreenderam. Esse não era o momento para os discípulos se lamentarem e jejuarem. Eles deviam abrir o coração para receber a luz da sua glória, para que projetassem a luz sobre aqueles que estavam nas trevas e na sombra da morte. Uma sombra escura. Era belo o quadro que as palavras de Cristo evocavam, mas por trás disso estava uma sombra escura que somente os olhos dele podiam ver. Virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Quando vissem seu Senhor sendo traído e crucificado, os discípulos chorariam e jejuariam. Quando ele saísse da sepultura, a dor dos discípulos se transformaria em alegria. Depois da ascensão de Cristo, ele ainda podia estar com seus discípulos por meio do Consolador, e eles não teriam por que se lamentar. Satanás queria que eles tivessem a impressão de que haviam sido enganados e desapontados. Mas, pela fé, eles deviam olhar para o santuário no alto, onde Jesus estava ministrando por eles. Deviam abrir o coração para o Espírito Santo e se alegrar na luz de sua presença. No entanto, dias de provação estavam por vir. Quando Cristo não estivesse pessoalmente com eles e não conseguissem reconhecer o Consolador, então seria mais apropriado que eles jejuassem. As Escrituras descrevem o jejum que Deus deseja: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo, beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos. Isaías capítulo 58, versos 6 a 10. É uma descrição do caráter de Cristo. Seja jejuando no deserto, seja comendo com os publicanos, ele estava dando sua vida para redimir o perdido. Encontramos o verdadeiro espírito de devoção na entrega do eu em serviço voluntário a Deus e à humanidade. Continuando sua resposta para os discípulos de João, Jesus contou uma parábola. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Mateus capítulo 9, verso 16. Uma tentativa de misturar a tradição e a superstição dos fariseus com a devoção de João somente deixaria mais evidente a ruptura que havia entre eles. Os princípios dos ensinamentos de Cristo tampouco poderiam se unir às formalidades dos fariseus. Cristo devia tornar mais distinta a separação entre o velho e o novo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, e o vinho derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam.
Depois de algum tempo, a vasilha de couro usada como recipiente para o vinho novo fica ressecada e quebradiça, tornando-se sem valor para servir ao mesmo propósito novamente. Os líderes judeus eram radicais quanto às cerimônias e tradições. O coração deles tinha ficado igual àquela vasilha de couro ressecado. Por estarem satisfeitos com uma religião legalista, era impossível se tornarem recipientes confiáveis na verdade viva. Eles não queriam ter um elemento novo dentro da religião deles. A fé que opera por amor e purifica a alma não podia achar nada em comum com a religião dos fariseus, composta de cerimônias e regras humanas. Seria inútil unir os ensinamentos de Jesus com a religião estabelecida. Assim, como ocorria com o vinho, a verdade vital de Deus causaria danos às velhas e apodrecidas vasilhas da tradição dos fariseus. Vasilhames novos para vinho novo. O Salvador se afastou dos fariseus a fim de encontrar outros que estivessem dispostos a receber a mensagem do céu. Ele achou novos recipientes para o vinho novo nos pescadores iletrados, no coletor de impostos, no mercado, da mulher de Samaria, nas pessoas comuns que o ouviram com alegria. As pessoas que recebem com alegria a luz de Deus mandam os seus instrumentos para levar a verdade ao mundo. Os ensinamentos de Cristo, representado pelo vinho novo, não era uma doutrina nova, pois havia sido apresentado desde o princípio. Contudo, para os fariseus, ele era novo em quase tudo, e eles não o reconheciam, nem o confirmavam. Ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Lucas capítulo 5, verso 39. A verdade que tinha vindo por meio de patriarcas e profetas brilhavam com nova beleza nas palavras de Cristo, mas os escribas e fariseus não queriam o precioso vinho novo. Enquanto não se esvaziassem das tradições e práticas antigas, os ensinamentos de Cristo não teriam lugar em sua mente ou coração. O perigo da opinião acariciada. Isso viria a ser a ruína dos judeus e será uma ruína de muitos em nossos dias. Ao invés de abrir mão de alguma ideia enraizada ou de abandonar uma opinião idolatrada, muitos rejeitam a verdade que vem do Pai da luz. Eles insistem em ser salvos de uma maneira mediante a qual eles possam realizar alguma obra importante. Quando veem que não há uma maneira de introduzir o eu na obra, rejeitam a salvação concedida. Uma religião legalista é uma religião sem amor e sem Cristo. O jejum e a oração, quando impregnados de um espírito de justificação própria, são abominação aos olhos de Deus. Nossas próprias obras nunca poderão comprar a salvação. Para os que não têm consciência de sua falência espiritual, vem a mensagem. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista para se cobrir a sua vergonhosa nudez. Apocalipse capítulo 3, versos 17 e 18. A fé e o amor são o ouro. No caso de muitos, o ouro ficou desbotado e o rico tesouro foi perdido. A justiça de Cristo é uma vestimenta nova, uma fonte intacta. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Salmo 51, verso 17. Quando renunciarmos ao eu, o Senhor fará de nós criaturas novas. Vasilhas novas podem conter o vinho novo. O amor de Cristo encherá aqueles que creem com vida nova. O caráter de Cristo ficará evidenciado neles.